Você se sente insegura e essa insegurança faz com que você acredite que você é uma mulher incompetente, incapaz, que você é uma mulher sem dom, sem talentos e sem propósito? Essa insegurança faz com que você acredite que você nasceu para sofrer, que você não foi escolhida para ter sucesso? E se eu te dissesse que você foi criada para ser uma fonte de prosperidade? E se eu te disser que você foi criada para ser uma fonte que transborda abundantemente? Eu sei que você pode estar achando que o que eu estou dizendo é uma loucura. Por quê? Primeiro, porque ninguém te ensinou nada sobre isso. Segundo, porque te ensinaram a ser somente uma réplica. Você tem que fazer aquilo que os outros fazem. Se ninguém faz, não é para você fazer. Ou caso você queira fazer o contrário, você é criticada, rotulada, julgada e etc. Ao longo desse vídeo, eu vou abordando aqui alguns motivos, exemplificando para que você se identifique cada vez mais. Combinado? Então fica até o final desse vídeo que eu vou te ensinar aquilo que ninguém nunca te ensinou. O Rompa o Ciclo é uma série de vídeos no qual eu vou trazendo ciclos diferenciados. Nós já falamos sobre o ciclo do medo do julgamento, o ciclo da desilusão, e hoje eu vou falar com vocês sobre o ciclo da insegurança. Claro que o medo do julgamento, a desilusão, ela está totalmente conectada a este ciclo da insegurança. Então eu vou deixar linkado aqui, tanto nesse vídeo como na descrição, para que após esse vídeo você assista os outros vídeos do Rompa o Ciclo, tá bom? Mas hoje eu quero falar com você sobre essa insegurança que vem te travando, te limitando, para que, óbvio, você consiga começar, pelo menos, a criar forças, a ser ativada para conseguir romper esse ciclo. A insegurança, ela é uma das raízes mais fortes da autossabotagem, da procrastinação, da infelicidade, do fracasso da maioria das mulheres. A insegurança, ela pode ter sido causada e fortalecida por N motivos, tá? Eu vou trazer aqui para vocês 3 fatores que influenciam muito para que você fique cada vez mais presa nesse ciclo da insegurança, tá? O primeiro deles, te ensinaram a ser uma réplica, a ser uma copia e cola. Você faz o que a sua prima tá fazendo. Tá vendo o que fulana fez? Você tem que fazer igual. Tá vendo? Não adianta inventar roda. Você tem que fazer como todo mundo tá fazendo. Tá vendo? Se ninguém fez, pra que você vai inventar dor de cabeça? Sempre é assim. Provavelmente você já ouviu esse tipo de narrativa, esse tipo de frases. Então esse é o primeiro fator. O segundo fator, nunca te ensinaram a se conhecer. A conhecer quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos, quais são suas habilidades naturais, quais são os seus sabotadores. Nunca te ensinaram nada sobre você. Onde você performa melhor, aonde não performa. Eu acho muito interessante na nossa cultura que depois, em um momento de quando você vai entrar na faculdade, eles querem que você faça lá um teste de aptidão para falar se você é de humanas ou de exatas. Não existe. Aí o que acontece? Você fala, poxa, tá, eu sou de humanas, mas eu tô totalmente perdida. Por quê? Porque as suas habilidades naturais, elas nunca foram expostas a você, nunca foram ativadas e nunca foram desenvolvidas ou sequer fortalecidas, tá? Então esse é o segundo fator. O terceiro fator é que te ensinaram a odiar propósito. E aí te ensinaram o quê? Não existe propósito, existe os escolhidos. Esse negócio de propósito é uma balela. E não é. Todo mundo nasceu com um dom e um talento específico e tem um propósito específico e normalmente o seu propósito, ele tem conexão com a sua dor. Ele tem conexão com a sua dificuldade. Ele tem conexão com aquilo que você já superou, com aquilo que você já conquistou, com a dor que você já conseguiu sanar. Vou dar um exemplo. Mentores de empresários. Mentores de empresários, nem todos eles, se você for procurar, ele tem formação naquela área específica que ele está oferecendo X mentoria. Mas por que ele se tornou um mentor renomado, um mentor muito bem pago? Porque ele conseguiu solucionar um problema e ele se tornou mestre naquilo ali e hoje ele sabe ensinar aquilo, como se diz, com os pés nas costas. Ele sabe ensinar e te ajudar a alcançar o resultado que você deseja. Entende? Então, esse pode ser o propósito dele, ajudar pessoas a resolver o problema que um dia ele resolveu. E aí, fazendo isso, o que isso significa? O propósito dele está conectado a uma dor que ele superou. Então, você muitas vezes acredita que você não tem propósito porque você continua na dor, porque você ainda não conseguiu superar. E aqui tá... isso nem tá no meu roteiro, mas esse é um dos fatores que potencializam ainda mais a insegurança de algumas mulheres. É elas quererem vender algo que elas ainda não dominam, ou elas quererem falar de algo que elas não vivem daquilo. Elas se tornam uma sabotadora, elas acabam se sentindo inconscientemente uma farsa.
entende? Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque esse é até vamos dizer assim, uma via de mão dupla, porque tanto você, por ser inseguro e se achar incompetente, você ao aplicar aquilo ou ao fazer aquilo que você deseja fazer, mesmo já superando aquela dor, você acaba se sentindo uma farsa. E tem um outro lado também, você ainda não sarou essa dor, você ainda não superou isso, quer falar sobre isso, ou quer, enfim, ensinar as pessoas a superarem a mesma coisa que você está superando ainda, e você não consegue, e aí vem esse, podemos dizer assim, que é um síndrome da farsa, sabe? Porque o pessoal gosta de falar de síndrome sobre tudo, mas vamos imaginar que fosse isso, beber um café senão esfria. O nosso papo aqui é regado a bastante café. Então eu já falei sobre os 3 fatores que potencializam, que fortalecem esse ciclo da insegurança que você está nele. Eu vou reformular para você. Então, primeiro, é que você foi criada para ser réplica e aí você aceita ser uma réplica até hoje, tá? Então você tem medo da autenticidade, você tem medo do julgamento das outras pessoas, e você tem medo do que as outras pessoas vão falar, você tem medo de não dar certo, você tem medo de fracassar e etc. Segundo, você não se conhece, Então como que você vai fortalecer e vai potencializar aquilo que você não conhece? Se você não se conhece, não tem como o que você potencializar ou o que você amenizar. Porque se você conhece as suas habilidades, você potencializa elas. Agora, se você conhece também os seus sabotadores, você consegue dosar esses sabotadores, ou seja, diminuir a potência, mas como você não conhece, você não tem noção disso. Terceiro, você passa a acreditar que para você não tem propósito, que você não tem dom ou não tem talento, porque as pessoas acham que propósito está conectado a talento, mas não está. Como eu já expliquei para você, propósito está muito mais relacionado e conectado à sua dor ou alguma ferida que você já curou, sarou, ou algum problema que você já solucionou, algum desejo que você já conseguiu realizar e hoje você transborda isso na vida das pessoas. E aqui você já começa a entender, que você nasceu, foi criada para ser uma fonte. Você foi criada para transbordar. Você foi criada para servir, você foi criada para ser auxiliadora, você foi criado para amar o próximo como a si mesma. Mas como que você vai amar o próximo se você não tem sequer amor próprio? Como que você vai cuidar do outro se você não cuida de você? Eu sou ótima para cuidar dos outros, mas eu não cuido de mim. Isso não é porque você é uma pessoa extremamente boa, porque tem uma ferida emocional aí. Você se anula, se exclui, você vê valor naquilo que você faz pro outro, porque quando você faz pro outro, você se sente valorizada, você é vista, você é amada e você aprendeu que amor é ser útil. E não é bem por aí, tá? Mas esse é um papo para outra hora e fiquem à vontade para colocar aqui nos comentários qual o tema, qual é o ciclo que você tá presa, que você quer que eu fale sobre ele para te ajudar a destravar esse ciclo, a sair desse ciclo, a pelo menos despotencializar a força desse ciclo, tá? E eu não falei para vocês, mas hoje eu vou passar aqui 4 passos para que você consiga começar a romper esse ciclo da insegurança, tá? Então fica até o final. Só que como eu costumo dizer, nem tudo é o que é e nem tudo é o que parece. E as coisas são bem mais profundas, bem mais densas e extensas do que parecem ser. Esses 3 fatores que eu trouxe aqui para vocês e expliquei como esses fatores influenciam no fortalecimento desse ciclo da insegurança, isso é só a pontinha do iceberg. O que acontece é o seguinte: como te ensinaram a ser uma réplica, não te ensinaram a se conhecer, a se desenvolver, se capacitar e etc. E para piorar, ainda te julgam o tempo todo, te compararam o tempo todo, a vida toda te compararam, te julgaram, te silenciaram, te rotularam, Era assim, menina, fica quieta, você não tá vendo a sua prima? Olha a sua irmã é um exemplo, olha como você é a ovelha negra da família, tá vendo? Só você que não quer, você é revoltada, você é isso, você não vai dar em nada na vida, porque você quer ser diferente de todo mundo, você vai ser um à toa, você vai ser um fracasso, você é a vergonha, e foi jogando em cima de você todos esses rótulos, todas essas críticas, todas essas comparações, e isso foi te ferindo, além de existir aí um sentimento de rejeição, de abandono, de negligência e tudo mais, tudo isso contribuiu muito para fortalecer esse ciclo da insegurança. E esse ciclo da insegurança, não subestime, ele tem as suas ramificações, ele tem outros ciclos que vão se formando dentro dele, tá? Por isso que é tão forte. Só que o que acontece hoje, na sua vida adulta, você está replicando esses comportamentos.
Para você, acabou se tornando tão normal, porque foi tão fortalecido, então acabou se tornando tão normal ser julgada, criticada, avaliada e etc, que hoje ou você trava, você não faz nada, porque você tem medo de tudo isso, né, desse julgamento, dessas críticas e etc, essas comparações, ou você até pensa em fazer algo, mas aí você não sabe se vai, se fica, você fica, meu Deus, eu não sei se eu sou capaz, eu não sei se eu consigo, eu não sei se eu vou dar conta sem a fulana, eu não sei se eu vou dar conta fazendo assim, eu não sei se eu vou dar conta porque é diferente, eu não sei, eu nunca vi ninguém fazendo isso, e aí você acaba não tirando nada do papel, ou acaba não fazendo aquilo que você gostaria de fazer, porque você fala, se ninguém fez, eu não vou fazer, ou ninguém que eu conheço fez isso, então eu nem vou me arriscar, e tem também aquela pessoa que começa e aí no meio do caminho, diante de alguma situação, de algum desafio, ela fala, pronto, aqui é o meu ponto final, eu não dou conta. E aqui eu já quero colocar um adendo aqui que também não tá no meu roteiro. Esse roteiro, o roteiro do Rompa o Ciclo, ele é todo feito, escrito à mão, porque eu vou colocando aqui os meus pensamentos e se você estiver assistindo o Rompa o Ciclo pela primeira vez, daqui a pouco você vai entender também por que ele é escrito à mão. E isso não está aqui no roteiro, mas eu quero te dizer que cada desafio é uma oportunidade de crescimento, de evolução, de amadurecimento, e em cada desafio vencido você consegue extrair um tesouro. Mas eu vou falar sobre isso depois. Me deixa saber aqui nos comentários se vocês querem um vídeo a respeito disso que eu posso preparar para vocês, tá? Só que o que acontece é que por você estar presa nesse ciclo da insegurança, você não faz ideia, você sequer imagina, você não tem noção, e claro que você acredita que isso não é possível, do quão competente você é, do quão potente você é, de quantas habilidades e dons você tem, sabe? E o quanto você foi criada para prosperar. Mulheres não têm noção disso. Elas não têm noção disso. E eu não estou te dizendo isso aqui da boca para fora. Eu não estou te dizendo isso aqui porque eu li em um livro e aí eu estou aqui replicando para vocês. Eu sou terapeuta e mentora de empresárias. Eu sou especialista em mentalidade, saúde emocional e comportamento humano. O meu objetivo aqui é destravar empresárias para que elas sejam mulheres bem-sucedidas e felizes, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Então eu não estou aqui falando da boca para fora, tá? Eu estou aqui falando como mulher que viveu tudo isso. Eu fui uma mulher muito insegura por mais de 28 anos. Eu era bastante insegura. Eu passei por tudo isso aqui. Eu venci as minhas dores e hoje, já curada, sarada, ajudando centenas de mulheres, guiando e orientando centenas de mulheres, hoje eu estou aqui transbordando na sua vida, tá? Então, presta bastante atenção, porque essa aula aqui é uma aula, assim, vamos dizer que é praticamente uma aula de mentoria de desenvolvimento pessoal e autoconhecimento que você está recebendo como um presente. Receba essa aula como um presente. Vamos lá para os próximos passos. Beleza, você foi criada para ser uma fonte abundante de prosperidade. Você é a fonte geradora de absolutamente tudo que você deseja viver. Sei que pode parecer estranho isso, mas existem habilidades, dons, talentos aí no seu DNA que basta ser ativados, fortalecidos para que você se torne uma máquina realizadora, uma potência máxima, fonte que transborda abundantemente. E quem disse isso não sou eu, claro, não fui eu. É que eu entendi no meu processo, teve uma época que eu entendi que eu era agente de transformação dentro do meu lar e que eu era a fonte que transbordava nas minhas filhas, nas minhas duas filhas em primeiro lugar. Eu queria ser uma fonte de coisas boas, uma fonte abundante. A palavra de Deus, por vários momentos, se refere a essa questão de nós sermos fontes, e uma delas é que da mesma fonte não sai água amarga e água doce. Então, se você é uma mulher reclamona, que murmura, que pragueja, que reclama o tempo todo, quer que os seus filhos sejam felizes, inteligentes, prósperos, abundantes, saiba que isso não vai acontecer. Toda a sua amargura, todas as suas feridas emocionais, todos os seus traumas, você está transbordando nas pessoas que você mais ama e que deseja imensa felicidade. Só que isso não acontece, porque o que você transborda sobre eles é uma água amarga. Entende? Então que você se torna uma fonte de água doce, de coisas prósperas, abundantes, felizes, que geram vidas e não morte.
tá? Só que se você está amargurada, infeliz, chateada, sempre reclamando, sempre na negatividade, achando que não vai ser possível, achando que pra você já não tem mais jeito, que você já passou da idade e etc. Eu entendo que esse ciclo da insegurança fez com que você se sentisse e fez com que esse sentimento fosse fortalecido em você. Eu até coloquei aqui, você hoje ignora tudo isso que eu tô te dizendo. Você prefere acreditar nos outros, que você é incompetente, que você não tem propósito, que você não foi a escolhida, que você não foi criada para isso, que você não foi criada para prosperar, que Deus tem seus escolhidos. E isso tudo são mentiras. Mentiras que você acreditou. É isso que nós chamamos de crenças limitantes. Aí as pessoas falam, né, muitas pessoas rebeldes, porque estão na ignorância, ficam, porque esse negócio de crença limitante, Deus me livre, não sei o que, isso é balela. E não é, você só vai até onde a sua crença te permite ir. Porque se você acredita que você é uma mulher burra, incapaz, frágil, incompetente, assim você será. Assim você será. E não é só a palavra de Deus, não é só a ciência, não é só estudiosos da mente humana que explicam isso, né? Na verdade, assim, se existe toda uma explicação para isso, você vai continuar mesmo duvidando? Tem uma coisa que eu falo bastante entre as minhas amigas, que às vezes nós vamos conversar sobre algumas coisas, aí a gente começa, mas eu acho que o fulano, eu acho que não sei o quê. Mas na minha opinião, e eu falo, o que eu acho pouco importa. A minha opinião pouco importa, porque o que importa mesmo são os meus resultados. Então, quais são os seus resultados? Porque ninguém vai olhar para aquilo que você diz. Ninguém está preocupado com o que você acha, com a sua opinião, com o que você acredita. Ninguém está preocupado. O que vai chamar a atenção das pessoas são os seus resultados. Muitas mulheres falam assim, porque o fulano não me escuta, porque ninguém me escuta, eu não tenho voz dentro da minha casa. Tá, é porque as pessoas estão esperando pelos resultados. Quantas mulheres chegam e falam, nossa, meu marido não me apoia, meu marido não acredita em mim. Eu falo, mulher, quais são os seus resultados? Porque se você é uma mulher reclamona, chorosa, e uma mulher que fica o tempo todo chorando em posição fetal, se sentindo incompetente, não vai atrás, não busca pela sua cura emocional, psicológica, seu marido não vai ficar perdendo tempo. Homem é agilidade, ele não vai ficar perdendo tempo com isso não. Para ele isso é uma perda de tempo. Homem olha para resultado, para aquilo que é palpável. Todo ser humano é assim. Então eu falo para as minhas amigas, o que eu acho pouco importa. O que importa são os meus resultados. Se eu tiver resultados melhor do que o fulano, aí eu posso falar, esse fulano aí eu acho que o que ele tá fazendo é isso, ou o que ele tá fazendo, aí eu posso dar minha opinião. Agora, se eu não tenho o resultado que o fulano tem, e se ele tem resultados melhores que eu, o que eu acho pouco importa. O que eu acho pouco importa. Eu quero saber se o resultado do fulano estão alinhados com os resultados que eu quero alcançar e que se estão e se é lícito a conquista desse resultado, eu quero saber o que ele está fazendo para eu fazer também e, enfim, o que eu preciso aprender que ele aprendeu, o que ele está fazendo que eu ainda não sei fazer para eu alcançar X resultado. E por que eu estou falando tudo isso? Porque se você parar para observar, a maioria das pessoas que tem opinião sobre tudo, normalmente ela não tem muito resultado. Porque ela tem tempo demais para ter opinião sobre tudo, não sobra tempo para ela fazer aquilo que precisa ser feito. Normalmente as pessoas que têm achismo sobre tudo é aquela pessoa extremamente ignorante que se você for botar na ponta do lápis aqui, ela não escreve 3 folhas. Tem pessoas que provavelmente vão passar por esse vídeo aqui, vão torcer o nariz, vão virar os olhos e ela não vai conseguir sequer escrever a quantidade de páginas que eu escrevi aqui, nem a respeito de uma frase que eu disse aqui. Ela só vai ter achismos, ela só vai ter opiniões. E ainda, conforme for, tem gente que ainda se acha no direito de deixar um comentário. Tem, né, esse direito, porque é livre. Vai deixar um comentário, às vezes me criticando, ou xingando, ou zombando, ou não sei o quê. Mas se eu sentar pra falar com a pessoa, ela não consegue ter 30 minutos de conversa comigo. Vive cheia dos seus achismos. Achismos não levam ninguém a lugar nenhum. Opiniões não nos levam a lugar nenhum. O que nos leva ao lugar onde a gente deseja alcançar são os nossos resultados. Quais são os seus resultados? Quais têm sido os seus resultados? E eu sei que quando eu falo com mães que dizem, eu quero que meus filhos sejam felizes, prósperos, abundantes e etc. E eu falo, tudo bem, quais são os seus resultados? Porque você é a primeira referência do seu filho. Qual é a referência que ele está tendo dentro de casa? Eu vejo mães dizendo, meu filho precisa de uma psicóloga, meu filho precisa de uma terapeuta, meu filho precisa de melhores professores. E será que o seu filho não está precisando de uma mãe melhor? De um pai melhor? Mas aí tudo cai em cima da mãe. Vitimismo comigo não funciona. Não funciona, porque o vitimismo também não vai levar a gente a alcançar o resultado que a gente deseja. A primeira referência do seu filho, da sua filha, é você. Qual é a referência que ele tem dentro de casa? Uma mulher feliz, que se conhece, que se desenvolve, que é abundante, que é alegre, que é leve, que tem prazer
em viver, que vive abundantemente, que se cuida, que se ama, que se valoriza? Ou é o contrário? É uma mulher que murmura, negativa, pessimista, arengueira, como dizem os nordestinos, briguenta, rixosa. É aquela mulher que, como se diz, o homem prefere viver numa casa com goteira o tempo todo do que viver com esse tipo de mulher. Quais são as referências que os seus filhos têm? Eu gosto de fazer essas provocações. Porque se você não tomar uma decisão de mudar a sua vida por você, tome por aqueles que você ama. Decida por aqueles que você ama. Ok? Dito tudo isso, eu quero trazer para vocês a nossa história bíblica como referência aqui. O Rompa o Ciclo, ele tem esse objetivo, tá? Todo o conteúdo, ele é pautado aqui em alguma história bíblica. E a história bíblica para o Rompa o Ciclo da Insegurança é a história da mulher samaritana. Aqui, a história da mulher samaritana está em João 4, do 6 ao 5, tá? Vou ler para você. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu com seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: presta atenção, que essa é a parte mais importante. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Eu amo isso. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dê-me essa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Primeira coisa que eu quero te perguntar. Eu disse aqui que você é a primeira referência dos seus filhos. Provavelmente, os seus pais, a sua mãe, foi a sua primeira referência. Hoje, quem é a sua referência? Aonde você tem buscado água? Aonde você tem buscado saciar a sua sede? Aonde você tem buscado matar a sua fome? Provavelmente, se você não está tendo o que transbordar, se você está se sentindo vazia, frágil, perdida, fraca, provavelmente você não tem buscado na fonte certa. Provavelmente as suas referências têm sido desastrosas. Provavelmente. E aqui eu trouxe uma analogia para vocês. Eu coloquei aqui no meu roteiro que a sede é a busca pela autoconfiança. A sede que você tem sentido é a busca pela sua identidade, que você sequer sabe qual é. Você não se conhece verdadeiramente. Você conhece os rótulos que te deram, mas você não sabe quem você verdadeiramente é. Qual é a sua identidade, quais são suas habilidades, quais foram os dons naturais que Deus te deu. Porque Ele te criou com um propósito, entende? E Ele quer que tudo isso seja ativado para que você cumpra o seu propósito aqui na Terra. E o poço é a fonte. Uma fonte precisa de outra fonte. Se você está seca, quem tem sido a sua fonte? Ou você se desconectou da sua fonte? Quem é a sua fonte? O nosso Criador. Nós fomos criadas para sermos fonte, mas existe uma fonte que transborda sobre nós, que é o nosso Criador, que colocou no nosso DNA tudo o que a gente já precisa para transbordar, para conseguir alcançar aquilo que a gente deseja. Só que, claro, todos esses dons, talentos, habilidades, eles precisam ser ativados. E também com eles serão ativados alguns sabotadores, porque nós somos polos positivo e negativo, nós somos seres duais, nós temos o polo positivo e negativo. Só que o que acontece? Nós temos que aprender a dosar esses polos negativos e a potencializar o que está no polo positivo. Só que nunca te ensinaram isso. Nunca te ensinaram isso. Coloca aqui para mim.
para eu saber se te ensinaram isso, se você sabe disso desde a infância ou não. E essa é uma das minhas missões, tá? Como terapeuta de empresárias, essa é uma das minhas missões, ensinar as minhas clientes, as minhas alunas a se conhecerem, a conhecerem a sua verdadeira identidade. Aqui embaixo eu vou deixar para você o link do MAP, que é um método que eu desenvolvi para que você consiga não só vencer essa insegurança de uma vez por todas, mas também parar de se sabotar e parar de procrastinar, se transformar em uma mulher realizadora, executora, uma mulher de resultados. E tem também aqui um link, se você quiser viver um processo individual comigo, é um processo de mentoria terapêutica. Eu vou deixar o link aqui de um formulário também para que você responda e eu entre em contato com você, tá bom? Mas é importante que você saiba que todas nós, eu, você, nós fomos criadas para ser uma fonte próspera e abundante. Você vai me ver repetindo isso inúmeras vezes, porque essa é uma bandeira que eu defendo, é isso que eu ensino as minhas alunas, as minhas clientes a se transformarem, a ativarem essa fonte que elas foram criadas para serem. Só que o que acontece? Por que você está insegura? Eu já dei N motivos, N fatores aqui para vocês. Só que enquanto você continuar buscando pela aprovação, validação, pelo achismo, pela opinião dos outros, você vai continuar parada, travada nesse ciclo. Foi por isso que eu criei o MAP, que é um método que eu desenvolvi para que você consiga ter autonomia para todo momento que você se sentir insegura, para todo momento que você perceber que você está se sabotando e procrastinando, você conseguir vencer o que eu chamo de pragas. É por isso que o MAP chama método a poda, para que você aprenda sempre que necessário a fazer a poda para eliminar essas pragas da sua vida. Mas agora eu vou falar para vocês sobre os 4 passos que eu coloquei aqui para que você consiga começar aí a despotencializar a força desse ciclo da insegurança, a superar essa insegurança. Vou colocar minha Bíblia aqui de lado. Anota aí, tá? O primeiro passo para você começar a se livrar desse ciclo, dessa insegurança, se livrar dessa insegurança, é buscar direto da fonte, que é Deus. Você pode buscar no universo, você pode buscar nos chakras, você pode buscar nos mantras, você pode buscar onde você quiser, você não vai achar. Vai existir aí uma lacuna, vai existir um buraco, vai existir algo que você fala, tudo que eu procuro não é o suficiente. Tudo que eu procuro não é o suficiente. Você pode buscar na astrologia, você pode buscar onde você quiser. Você não vai encontrar. Porque a sua fonte é o seu Criador, Deus. Ah, mas eu não acredito. Então eu não posso fazer nada por você, eu sinto muito. Porque aqui eu falo do que eu acredito. Então o primeiro passo para você conseguir vencer a insegurança é você estar conectada à sua fonte. Quando eu digo conectada, não é você virar para mim e dizer assim, não, mas eu acredito em Deus. Não, mas assim, eu oro, né? Não, mas assim, eu... Não é isso que eu tô dizendo, não. É todos os dias fortalecer o seu elo espiritual. É orar, é ler a Bíblia, é fazer um devocional, entende? É todos os dias, é louvar ao Senhor, é todos os dias. Você fortalecer o seu espírito. Você vai precisar disso para vencer a insegurança. O segundo passo é se conhecer. É impossível você desenvolver, potencializar as suas habilidades, entender quais são as suas forças, entender tudo que existe em você, que você pode potencializar, todos os seus dons, habilidades, sem se conhecer. É a mesma coisa de você querer preparar um banquete sem saber fazer, no mínimo, um arroz e feijão. É a mesma coisa de você querer fazer, sei lá, um banquete, uma feijoada, mas você não sabe nem sequer folgar um feijão simplesinho. Você já quer começar pela feijoada, entende? Você não sabe fritar um bife e você quer fazer uma feijoada, você quer fazer um estrogonofe. Entendeu? Não tem como, gente, a gente chegar no resultado que a gente quer sem que a gente tenha noção dos passos, dos primeiros passos, ou pelo menos dos condimentos que a gente tem. Tem gente que não sabe o que é uma páprica defumada. Tem gente que não sabe o que é uma pimenta do reino. E aí, como é que vai fazer? Entende? E aqui eu tô usando a analogia da comida. Mas é como você querer chegar... Eu estou aqui na Califórnia, eu estou no norte da Califórnia, como eu querer chegar no sul da Califórnia. Norte da Califórnia, para quem não conhece, é mais para cima, perto do Canadá. Sul da Califórnia, mais para baixo, perto do México. É como eu querer sair de São Francisco e ir para San Diego, sem GPS. Como é que eu vou chegar lá, gente? Eu não sei. Eu não sei. Eu quero chegar lá sem GPS. Vou pro rumo? Não tem como. Por isso que tem tantas pessoas que quando vai pelo rumo, eu não preciso me conhecer não, eu não preciso desse papo de autoconhecimento não. Quebra a cara o tempo todo, se lasca o tempo todo, tá exaustivo, tá cansativo. Por quê? Vive como réplica aí, fazendo o que tá todo mundo fazendo, aí o fulano tá fazendo assim, o fulano tá fazendo assado, o fulano tá... Ele fala, meu Deus, eu não sei qual estratégia eu sigo, eu não sei qual pessoa eu acompanho, eu não sei, eu já tô perdida. Aí fica com aquele discurso, porque é tanta coisa nessa internet que adoece as pessoas. Não, é que você já está adoecida.
Você já é uma pessoa doente, fragilizada, porque você não se conhece, não se fortaleceu. Então a culpa não é de quem está expondo na internet, não. É sua mesmo, de não se conhecer. Ah, mas meu pai não me ensinou, minha mãe não me ensinou. Pois é, não te ensinaram. E da agora pra frente, quem é responsável por você? É você mesma. Então não coloque essa obrigação no seu esposo, não coloque essa obrigação nos seus filhos, não coloque essa obrigação nas suas amigas. Nossa, porque as minhas amigas vai lá e fazem, nem me chamaram. Nossa, porque meu esposo não me ajuda, meu esposo não vê pra mim. Tem mulheres que chegam em mim e falam, eu tô com tal problema, eu queria tal resultado. E eu falo, beleza, mas vamos então, vamos embora. Ah não, mas sabe o que é que eu tô esperando o meu marido? Gente, dá um sossego pra esse homem. Se torna a mulher da vida que você quer viver. Entende? Se torna a mulher do marido que você quer ter. Essa foi uma das coisas que eu fiz também que mudou totalmente o meu casamento. Eu me tornei a mulher do marido que eu queria ter. Talvez não possa nem fazer sentido pra você ainda. E você ainda vai me atacar ainda falando, porque você... Não! Entenda, eu não conheço a sua história, eu não tô aqui te julgando, mas você também não conhece a minha. Eu só estou aqui transbordando na sua vida aquilo que eu já curei, aquilo que eu já superei. E estou aqui te ensinando. Então aproveita. Aproveita que você está tendo acesso a isso aqui. Entende? Terceiro passo. Renunciar à réplica. Abrir mão da capa que você carrega, que ela é pesada, que te deixa exaustiva, que é a capa da cópia. Entende? Larga a mão. Menina, mas eu vou ser diferente de todo mundo na minha família? Pois é. Nossa, mas as minhas amigas nenhuma fazem isso, eu vou fazer? Nossa, mas se eu fizer, eu vou ser criticada pelas minhas irmãs, pelas minhas primas? Tá tudo bem. Nossa, porque o pessoal vai zombar de mim, vai falar, tá tudo certo. Deixem zombar. Larga a mão. Deixa eu te dizer uma coisa, no começo vão zombar de você, depois vão vir atrás de você querendo saber o que você fez. Tá entendendo? E aí é a hora de você transbordar, ativar a fonte e transbordar na vida delas aquilo que você superou e ensiná-las a trilhar o mesmo caminho. Pense sobre isso. Abra mão da capa de cópia. Renuncie o posicionamento, o lugar de réplica. Renuncie e seja autêntica. Mas aí é coisa para um próximo passo. O quarto passo é muito importante. É você entender que tudo que disseram sobre você pode não ser verdade. E aqui a gente já entra num assunto delicado. Aqui nós tratamos sobre ferida emocional, traumas, rejeição, abandono, muita crítica, muita comparação, negligência. Aqui é um campo minado, eu sei. Mas você precisa rejeitar todos os rótulos que te deram. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui sobre rótulos, eu vou deixar ele linkado aqui para você também. Você precisa se livrar dos rótulos que te deram. E aí talvez você possa pensar, mas Marjorie, e se quem me deu esses rótulos foi minha mãe, meus irmãos, meu pai? Eles estavam enganados. Eles estavam enganados. E pode ser que os rótulos que eles te deram não foi porque ele via em você tudo aquilo, mas era a única coisa que ele tinha para transbordar sobre você. Então aquilo que foi jogado, aquele lixo emocional, aquele entulho emocional que foi jogado sobre eles, ele transbordou em você. É por isso que você precisa se livrar de todo esse entulho, de todo esse lixo emocional que você carrega, que tem sido tão exaustivo. Faça isso, boss, o quanto antes. Por você, pelos seus, e para que você consiga se tornar a mulher empresária que você deseja ser. Há tanto tempo, bem-sucedida, feliz, com uma vida plena, abundante, desfrutando da realização dos seus sonhos. Eu faço votos que você tome essa decisão o mais rápido possível. Então, dito tudo isso, boss, agora não tem como você dizer que não sabe, que não tem consciência, que não fazia ideia. Depois de assistir a este vídeo, não tem como mais. Tem uma frase, ela nem tá correta, mas é exatamente isso. Depois que você vê, não tem como você desver. Depois que você tem o conhecimento, não tem como você dizer que não tem o conhecimento. E uma vez que você escuta, uma vez que você tem esse conhecimento, isso vai ativar em você um desejo de mudança. E eu espero que isso aconteça o mais rápido possível. Porque você tem o poder de escolha. São duas coisas que Deus nos deu e que é inato de todo e qualquer ser humano. É o domínio próprio e o poder de escolha. Domínio próprio e poder de escolha. Infelizmente, a maioria das pessoas não tem domínio próprio e, infelizmente,
elas deram seu poder de escolha na mão de outras pessoas ou simplesmente não fazem questão de tê-lo em suas mãos. Mas essas duas coisas Deus deu para você: domínio próprio e poder de escolha. Qual é a escolha que você vai fazer hoje? Você pode continuar olhando para o seu passado, vivendo como refém, travada, limitada por todas essas crenças e traumas que você vem carregando. E olhando para tudo isso, você continua como vítima, como escrava de tudo isso que te aconteceu? Ou você olha para tudo isso, escolhe tratar tudo isso, vencer tudo isso, se livrar de tudo isso, para que você consiga viver com mais leveza, deixar esse peso todo para trás. Você tem esse poder de escolha, ele é seu. Não significa que será fácil. Não vai ser um processo fácil, mas eu tô aqui para te ajudar. Vai ser um prazer te guiar, te orientar nesse processo, te ajudar a vencer, a tratar tudo isso, toda essa bagagem emocional que vem sido tão pesada, tão exaustiva de carregar, que tem te machucado tanto, te maltratado tanto. E aí daqui para frente você seguir fluindo e prosperando e transbordando por onde você passar. A escolha é sua. Se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar o meu perfil aqui do Instagram, aqui na descrição, em algum lugar. Mas eu vou deixar aqui para você me acompanhar lá, me acompanhar diariamente, pra gente se conectar ainda mais e você conhecer ainda mais um pouco do meu trabalho. Aqui também tá o link do Método Apoda, um MAP, que é um método que eu desenvolvi para que você consiga ter autonomia para vencer as pragas desse século, que é a insegurança, autossabotagem e procrastinação, para você se tornar uma mulher realizadora, uma mulher de resultados. E vou deixar também o formulário para o plano exclusivo de mentoria terapêutica que eu tenho, e a gente conversa mais quando você preencher esse formulário, tudo bem? Te vejo no próximo Rompa o Ciclo, boss!